Olá, pessoal. Estamos de volta com mais uma da série de entrevistas com os pré-candidatos e candidatos a vereador do Rio de Janeiro. Porque nesse momento já há partidos que fizeram suas convenções, logo há candidatos a vereador que foram confirmados na convenção. Entretanto, a campanha não começou, eles não podem pedir voto. É bom deixar esse disclaimer por questões eleitorais. Lembrando que o Jair Luiz está fazendo uma série com candidatos e pré-candidatos de vários partidos e de várias correntes ideológicas. E hoje estamos com o Donato, que é da Ilha do Governador, na verdade, ele nasceu no Santa Marta, muda para o Ilha do Governador há 9 anos, tem um trabalho, é empresário hoje, ele ascende na vida, hoje faz trabalhos filantrópicos e também é, é empresário, e tem um trabalho ali em especial na Ilha do Governador. Tudo bem, Donato? Opa, Quintino, tudo bom, meu querido? Como vai? Tudo Tudo ótimo, ótimo. velho. Donato, uma pergunta que eu gosto de fazer você, há 52 vereadores. Por que o Donato resolve se lançar candidato? É, Significa que você não se sente representado ou acha que representaria melhor o que acredita do que os 52 vereadores, desculpa, 51 vereadores que estão hoje na Câmara do Rio. Por que você acha que não é representado ou que representaria melhor? Bom, Quintino, a gente tem que dar início nessa pergunta sua, baseada na minha infância, onde eu tive uma infância humilde e, como tal, precisei de muita ajuda para poder estudar, para poder estar seguindo a minha vida normal, né? Então, o que acontece hoje é que, devido a toda essa história, a gente entende que, por exemplo, eu sou morador da Ilha do Governador, entende que aqui necessita de um apoio político do poder público, o qual nós já não temos há muitos anos. Então, acredito eu que essa história de vida que eu carrego me deu suporte para que a gente possa estar representando, possa estar efetivamente tentando, de alguma forma, melhorar o Rio de Janeiro, especificamente na Zona Norte, aqui na Ilha do Governador também, que é onde hoje eu moro e resido. A gente entende que, desde pequeno, como eu falei, uma infância humilde, existem projetos sociais que podem ser desenvolvidos para que a gente possa dar oportunidade. O povo do Rio de Janeiro está tendo qualidade de vida, está tendo possibilidades de se profissionalizar, e acredito que a gente tem esse ideal que possa ajudar muito o Rio de Janeiro a ser um município melhor. Você vem candidato para o PSD e a beneficiária, inclusive, chama de chapa da morte, né? Você já tem muitos vereadores eleitos e é uma chapa que tem um corte alto de voto, né? Você tem que ter muito voto. E poderia escolher um partido talvez um pouco mais fácil para vir nessa eleição. Você tem uma estratégia, porque você vai precisar substancialmente ter muito, muito, mas muito voto para conseguir ser eleito. Sim, Tino. Eu já fui candidato a deputado federal em 2022. Nós tivemos quase 18 mil votos. Na zona norte do Rio de Janeiro foram quase 13 mil votos, o que me capacitou realmente a estar operando de forma que eu consiga ter uma votação expressiva. As pessoas me conhecem, já sabem do meu trabalho. Tem vários projetos hoje que eu gostaria de levar para a Câmara para que pudessem ser aprovados e desenvolver o Estado e o município, na verdade, o município, né, do Rio de Janeiro. Eu posso falar aqui do projeto que eu tenho para o Galeão, né, esse projeto que o prefeito Eduardo Paes fez de trazer esse aparato para o Galeão. Eu acho que foi super importante, porque trouxe dignidade para o pessoal da Zona Norte. As pessoas aqui estão sendo mais empregadas,
O movimento do aeroporto cresceu exorbitantemente, mais de 300%, e a gente fica feliz com isso, porque a gente sente que o Rio de Janeiro está tendo seu início de operacionalidade na área do turismo, reinício, na verdade. Ele é um município turístico, né? Então, eu tenho um projeto específico ali para a área do Galeão, ali no bairro de Tubiacanga, que consiste numa área de 220 mil metros quadrados, uma área federal, e aí a gente vai ter que juntar tanto o município, quanto o Estado, quanto o governo federal, para operacionalizar esse projeto. Temos maquete, e em que consiste? Trazer mais de 60 mil empregos para esse anexo do Galeão, trazendo indústrias, trazendo partes e peças, indústrias de partes e peças, indústrias farmacêuticas, trazendo Minha Casa Minha Vida, para que as pessoas possam morar ao lado do trabalho e assim não tenha tanta despesa, tenha qualidade de vida. E a gente já fez um estudo que não impactaria no transporte do bairro, muito pelo contrário. No transporte existe uma via secundária, que é a Estrada das Canárias, e a qual seria ocupada para fazer o transporte para esse projeto, na entrada da ilha. Então, a gente estaria falando de uma geração de mais de 60 mil empregos, trazer empresas, fazer daquele ponto ali uma zona franca onde a empresa tenha efetivamente uma possibilidade de ter um desconto no seu imposto e trazer a geração de emprego e a produtividade mais ainda para dentro do município do Rio de Janeiro e fazer uma ligação direta para exportação e importação aérea, que seria utilizada os voos cargueiros que entram pelo aeroporto do Rio de Janeiro, mais precisamente do Galeão. Não só o voo cargueiro, mas também voo de linha, que é possível trazer e embarcar, né, desembarcar cargas aéreas para que possam ser utilizadas por essas indústrias, manufaturadas por elas. Então, esse é um projeto gigantesco. Temos que envolver a área federal, temos que envolver os três poderes, e é um sonho que eu tenho hoje aqui para a Ilha do Governador, que vai gerar não só emprego para os insulanos, como gerar emprego para o pessoal da Zona Norte, adjacências, Baixada Fluminense, muita gente de Caxias, São João de Meriti vai ser beneficiado. Essas adjacências todas aí, com esse projeto que a gente está querendo implementar e aprovar, é um projeto onde a gente, com certeza, vai mudar a vida de muita gente e vai fazer muita gente ser feliz, trazendo produtividade, trazendo trabalho, emprego, renda, desenvolvimento econômico para o nosso município. Então, eu vou me empenhar muito para efetivamente estar aprovando esse projeto que eu tenho em mente, está dentro da Ilha do Governador, e, como eu falei, não só beneficiará a ilha, como também os adjacentes aqui no entorno todo. Esse é um dos projetos que a gente tem, que realmente a gente vai despendiar muita energia. Assim, a ilha ela tá com uma falta de representatividade a algumas legislaturas, né? Você tem até o Jorge Pereira, mas o Jorge Pereira foi primeiro, segundo suplente do Avante, não foi bem votado. Chegou a ter o Jimmy Pereira, que era da região, mas ainda assim a ilha, que é um bairro, né? A ilha é uma cidade, né? A ilha é um país, tem exército, marinha, aeronáutica e aeroporto. Mas Com já certeza. teve uma política bem razoável, deputado estadual, deputado federal, e ela vem perdendo essa primazia no cenário político do Rio de Janeiro há alguns anos. E eu acho que isso reflete na questão aí dos apagões que houve na ilha. O Secretário Wagner Wickel avisou várias vezes que isso ia ter um problema. Eu digo que ele avisou anos atrás que não teria cargo suficiente. Ainda assim, foi deixado de lado, né? Só se começa a resolver o problema quando o problema já estourou. Como você enxerga essa falta
como eu falei, de destaque da ilha no cenário político e no cenário carioca, né? A ilha está à parte. Então, eu enxergo da mesma forma que você efetuou essa pergunta. Desprestigiada, abandonada, com falta do poder público atuante. E uma coisa muito que me marcou muito foi uma visita do prefeito aqui na Ilha do Governador, aonde o projeto que nós temos, o Ilha do Governador Merece Mais, qual eu presido, sou o presidente desse projeto, conversando com o prefeito aqui. A gente estava ali no aterro do Cocotá, que é um símbolo da Ilha do Governador, é uma área de mais de 62 mil metros quadrados, que hoje se encontra, né, por fazeres muitas coisas. E a gente pediu para que essa área fosse transformada no mesmo molde do Parque de Madureira, porque é uma área grande, aberta, existem vários problemas ali. E o prefeito falou, Donato, nunca na história da Ilha do Governador ninguém me pediu essa obra, pediu essa realização. E eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, a Ilha do Governador já passou tanto político, tanto vereador, tanto deputado estadual, federal, e nunca ninguém teve essa ideia, nunca ninguém pediu. Ou seja, existem parlamentares da Ilha do Governador que moram aqui na ilha, e a gente entende que a Ilha do Governador hoje está com um descrédito grande, como você falou. Esse problema da Light, que a gente vem batendo na Light, porque abandonou a nossa Ilha do Governador há mais de 30 anos, não tem uma reforma nesses cabos aí, que eles alegam que estão com problema, e é por conta disso que está faltando a luz. São três linhas de cabo que quebraram, que se romperam, eles estão tendo que trocar com urgência. E a gente entende que essa situação é por abandono político, nada mais do que isso. Se nós tivéssemos um representante genuíno de verdade, com certeza essa situação que a gente está passando, vivenciando, nós não estaríamos passando, porque já teria sido feita a reclamação, porque falta de dinheiro para investimento não é. A gente entende que a Light ela realmente disponibiliza recursos para que possa ser investido no município do Rio de Janeiro, e falta de recurso não é. Então, por que não fizeram isso há 30 anos atrás e deixaram a nossa Ilha do Governador abandonada? Então, a gente realmente fica muito triste com esse tipo de situação. Como eu vivo aqui na Ilha do Governador, meus filhos moram aqui comigo. A gente quer um bairro melhor, e não é só para a ilha, é para o Rio de Janeiro. Né? O parlamentar ele cuida do Rio de Janeiro. Mas, obviamente, tá, o parlamentar que mora na Ilha do Governador, Bangu, em outros bairros, vão lutar pelos seus bairros. Inclusive, eu protocolizei, junto ao Ministério Público, uma reclamação para que virasse uma ação, porque isso é um absurdo o que a Light está fazendo com o morador da Ilha do Governador. A gente não aceita esse tipo de tratamento, é um tratamento de abandono, completo abandono. Então, a gente foi realmente para as autoridades competentes para que pudessem efetivamente estar atuando de forma mais energética para que realmente tenha uma solução mais rápida. Porque o que a Light diz para o Sulano é o seguinte: a luz vai voltar 100% em dezembro. Agora, você imagina, o problema que está se alastrando desde março, fevereiro, demorar um ano para ser resolvido. Domingo, sábado, faltou luz, ficamos sem luz 36 horas. Alguns estabelecimentos, 48 horas. Aí você imagina, o comerciante que está tentando, já está difícil o comércio,
ainda fica 2, 3 dias sem operar. Aí você vê a pessoa, a senhora que está em casa, está com aquele problema de saúde, que precisa da luz para poder efetivamente estar com algum aparelho ligado, ou se o aparelho não estiver ligado, vai correr um risco de vida. Aí você vê, quando falta luz, falta água, porque não tem luz para a bomba da água puxar a água efetivamente, do prédio, das casas. E aí falta água também. Então, não é só o faltar a luz, é todo um processo que existe quando a luz falta. E isso a gente realmente fica muito triste por esse abandono, por esse desrespeito à população. E quem vai pagar o prejuízo da população? Quem efetivamente vai ser responsável por estar ressarcindo a geladeira que queimou, a televisão que estragou, os mantimentos que estavam dentro da geladeira? Então, é muito complexo esse ponto e muito delicado. E o que a gente vê hoje é um completo abandono de, da maioria dos órgãos. Tem se feito muita coisa, mas como ficou abandonado esse tempo todo, falta muita coisa a ser feita. E aí você me perguntou lá no início, né? Você acha que se você representaria melhor? Sim, eu acho que nós hoje não temos um representante dentro do nosso bairro. É, continuando nessa questão, eu fui da ilha, né, em 2007, 2008, desculpa. E a ilha você tinha o funcionamento do Paulo Werneck, você tinha problemas, não eram problemas grandes a ilha, né? Ela tinha o problema da comunidade, mas funcionava bem na época do César. E aí depois soube que o Paulino Werneck fechou, né, um hospital necessário, afinal, Repetida é uma cidade, né? Você não ter um hospital para Com tanta certeza. gente é uma temeridade. E foi você que acabou, o movimento foi iniciado por você que acabou reabrindo o Paulino Werneck. Eu queria que você contasse um pouco dessa história e até sim desse absurdo. Porque, para mim, deixar de ter um hospital numa região que tem só uma saída e uma entrada é uma temeridade em caso de acontecer algum desastre. Bom, a questão do Paulino Werneck, ele está fechado há mais de 13 anos. Eu criei esse movimento Ilha do Governador Merece Mais, que foi um movimento no qual a gente entendeu a necessidade dele para que trouxesse qualidade de vida para os insulanos e para que a gente pudesse efetivamente estar exigindo e pedindo para que a autoridade pública competente pudesse atuar dentro da ilha do governador de forma que melhorasse a qualidade de vida do povo insulano. Então, o que nós fizemos aí nesse período todo, em 22 meses, foi manifestações mensais aonde nós comemorávamos o mês de aniversário do fechamento do Paulino Werneck. E a gente entendeu que, com o movimento popular, quem manda é o povo, o poder emana do povo, nós conseguiríamos trazer um resultado muito bom e satisfatório para o povo. Porque, cara, nas minhas redes sociais, as mães choravam, reclamavam muito. Como você falou, ali do governador tem uma entrada e uma saída. Ela tem mais ou menos ali 8 quilômetros quadrados de área. E para você sair com trânsito, com tudo, é muito complicado aqui. Então, a gente tem relatos de mães que tinham filhos indo para o hospital, não ter que ir lá para a Praça 15 ou para outro lugar ter o seu bebê. Então, bolsa que foi estourada da mãezinha, na linha amarela, na linha vermelha, elas chorando, falando que tiveram filho no carro da polícia. Então, era um caos aqui dentro com relação a essa questão do Paulino Werneck, fechado há mais de 13 anos. E iniciamos com esse movimento, fazendo manifestações mensais, e durante 22 meses nós fizemos dessa forma.
até que o prefeito nos chamou, pediu para criar uma comissão aqui com os representantes locais das associações. Foi feita uma reunião no dia 1º de maio de 2023, com todas essas pessoas, representando mais de 200 mil habitantes dentro da ilha. Ele recebeu a gente lá no CAIS, lá na prefeitura, explicou como que ele gostaria de fazer, ia colocar o orçamento para a Câmara aprovar, todo o trâmite que ele ia fazer, e quando chamou o secretário de Saúde, deu essa missão para o Daniel Torrante, que cumpriu ela com maestria, né? E assim foi se fazendo. Por quê? Eles entenderam também, o poder público entendeu que ter uma maternidade hoje na Ilha do Governador, onde somos em torno de 300 mil pessoas, como você falou, é uma cidade praticamente, e a gente entendendo que o sofrimento da população aqui é muito grande, porque nem todo mundo é capaz de ter um plano de saúde, pagar o seu plano de saúde. E a maioria das pessoas aqui, na Ilha do Governador, não tem plano de saúde, como no Rio de Janeiro. Então, o poder público ele tem que atuar de forma que ele vá realmente atender a população e traga qualidade de vida. E a maternidade aqui foi isso. Foi um orgulho enorme ter criado esse movimento, poder ter participado dessa grande conquista que foi a reabertura do Paulino Werneck como Casa da Mulher. Então, lá hoje, a informação que nós temos é que fazem mais de 100 partos mensais, mais de 200 laqueaduras mensais, ou seja, são mais de quase 1.500 partos anuais. Ela foi aberta dia 12 de abril, e você vê que a mãe, que lá atrás chorava, porque não tinha onde ter o seu bebê aqui dentro da Ilha do Governador, chorava porque estava passando mal e não tinha para onde recorrer, que a bolsa estourava no caminho, que o bebê foi dado, concebido no meio do caminho. Cara, são relatos inacreditáveis que você ouve, que você escuta e você, né, se emociona com a mãe, você chora também, você é um ser humano. Então, isso aí foi um desafio muito grande, que há mais de 13 anos fechado, entra governo, sai governo, ninguém abria, ninguém fazia nada por isso, e nós pegamos esse movimento, criamos um movimento, e em 22 meses, esse movimento conseguiu a reabertura junto, né, a prefeitura reabriu, junto com o Daniel Torrance, o prefeito Eduardo Paes, no dia 12 de abril de 2024 desse ano. Então, eu fico muito feliz, eu acho que, e orgulhoso por participar e deixar esse legado para a Ilha do Governador, porque isso é um legado. Você conseguir, após 13 anos de um fechamento de um hospital, a reabertura dele, não é fácil. Não é fácil, foi uma luta enorme, a população toda. A nossa última manifestação deu em torno de quase 500 pessoas. Então, eu fico muito feliz por participar da história da Ilha do Governador e deixar esse legado da reabertura do Paulino Werneck, que foi através do nosso movimento que chamou a atenção e o olhar carinhoso do poder público para com a Ilha do Governador. Você ajuda alguns projetos sociais. Isso algumas pessoas vão chamar de assistencialismo. Como você pode responder essas críticas que o próprio RE pode vir, é natural que venha? Na verdade, o que a gente faz é dar uma, no âmbito, né, de motivação, palestras. A gente cuida dessas crianças. Existem uns projetos que, inclusive, foi no ar por uma rede de televisão, há um mês atrás, informando ali
O professor é o responsável pelo projeto. E ele cuida da criança, ele vai lá na escola, entende se a criança está tendo nota baixa, o porquê a criança está tendo nota baixa, se ela responde à mãe, está respondendo à mãe, vai ficar sem a aula. Né? Na verdade, a gente dá palestra. Então, é esse tipo de coisa que a gente faz. Quando a gente fala que cuida das pessoas, né? A gente entende que o ser humano ele tem que ser feliz. Ele não pode, ele não pode, ele tem que ter todas as áreas dele habilitadas. Então, quando você, de certa forma, através de uma palestra, ajuda uma pessoa, motiva ela, faz com que ela efetivamente tenha realmente a vontade de crescer, veja a vida de outra forma, você já está mudando a vida das pessoas. Né? E nós não temos só essa visão. Por exemplo, a Ilha do Governador hoje falta muita coisa. Eu estou falando especificamente da ilha porque eu moro aqui, mas se a gente for em outros bairros, como eu tenho andado, como eu tenho conversado com outras lideranças, a gente vai entender que a saúde é uma questão nacional. Não é só do Rio de Janeiro, não é só da ilha, não é só da Zona Norte, não é só da Zona Sul. Tem alguns lugares que estão melhor, outros estão pior, e outros nem existem. Mas a gente vai lutar para que toda essa parte da saúde ela venha a ser melhorada, o povo tenha um atendimento melhor, para que, na hora que for dividido lá o budget do município, para que a saúde leve um percentual ainda maior, para poder estar realmente atendendo toda a população de forma razoável, de forma boa. Como eu falei, muita gente não tem essa questão do plano de saúde e precisa da saúde, tanto do município, quanto do Estado, quanto do governo federal. E a gente está aí para lutar realmente e pedir para que. E a gente só vai conseguir pedir lá na Câmara, para que as pessoas, para que os pares nossos, outros vereadores, entendam que a saúde é a prioridade hoje no município e que ela precisa de mais verba, que a verba que se tem é pouco ainda para atender toda a população. Então, a gente precisa pedir mais verba, pedir o prefeito para que direcione mais verba para a saúde. Esse vai ser um ponto muito crucial que a gente vai bater bastante, porque a gente entende que saúde e educação hoje e segurança é o principal. Então, para você ter uma ideia, aqui na Ilha do Governador não se tem uma UPA adulta. Então, se a pessoa tiver uma emergência, ela vai para onde? A gente precisa que a Ilha do Governador tenha uma UPA adulta, e é o que eu estou brigando aqui. Eu estou pedindo muito para que nós possamos ter uma UPA que atenda adulto, e não somente criança. A UPA que nós temos, ela atende criança, ela é infantil. Então, a Ilha do Governador, com quase 300 mil habitantes, não ter uma UPA adulta, há de se convir que tem alguma coisa errada. Então, a gente precisa. E como é que a gente vai fazer isso? Através de representatividade, pedindo, perturbando o poder público, fazendo com que o poder público tenha um olhar carinhoso para a nossa Ilha do Governador. É assim que a gente vai conseguir, é assim que o nosso movimento conseguiu a reabertura do Paulino Werneck, é chamar a atenção do poder público para que eles entendam que realmente a gente precisa aqui de atendimentos e máquinas da máquina pública. Precisa de equipamentos aqui, para que a gente possa estar melhorando não só a qualidade de vida, mas para toda a região, até porque as adjacências aqui, a Maré, Bom Sucesso, Ramos, Olaria, Penha, Pina, Vigário, eles vêm aqui ser atendidos também. Não é só da Ilha do Governador. Toda essa região é atendida aqui dentro da Ilha do Governador também. Nós temos aqui um hospital, que é o Evandro Freire, que o prefeito construiu na gestão passada dele, e também atende a casos desses, mas a UPA, hoje, pelo que a gente entendeu, conversando com a administração desses equipamentos, é que é a mais procurada para que tenha esse atendimento de emergência dentro da Ilha do Governador, que vai servir também para os pontos de adjacências aqui. A questão da ilha, e esse é um problema que eu me lembro que
tinha muito na época que eu estava aí, continuou depois, você chegou a ter o BRT agora, que é a questão dos transportes. Os ônibus eram muito, muito ruins. Quero saber, houve melhora? Se não houve, tem como lutar para que os ônibus sejam adequados? Ou tenha ou mais linhas? Então, a gente aqui pediu até para o prefeito, né, já tem algum tempo, para que fosse encampada a, a, a questão da Paranapuã. Ela vinha com ônibus precários, enguiçando toda hora, e a gente gostaria que o prefeito encampasse essa empresa para que a população tenha uma qualidade de vida. Então, o transporte aqui dentro da Ilha do Governador realmente se faz necessário aumentar. O que a gente hoje briga é para que o BRT possa entrar dentro da ilha e fazer a linha principal aqui na Estrada do Galeão. Então, isso aí vai ser uma conquista enorme que a gente está pedindo no ano passado, para que esse BRT coligue junto dentro da Ilha do Governador, entrando e faça o transporte aqui dentro também, de parte da ilha, para poder estar conectando no aeroporto e assim ser distribuído para o Rio de Janeiro, do município. Entrar na rede de distribuição do município. É, um, o vereador ele não representa apenas a região para qual ele pode ser eleito, né? Claro. Ele representa os seus eleitores, mas tem que votar para a cidade inteira. Seria bom saber qual a sua visão sobre alguns pontos centrais da cidade. Aqui eu falo de meio ambiente, urbanismo, a questão do trânsito. Então, o trânsito, o prefeito já está fazendo o BRT que ele coliga o Rio de Janeiro inteiro, até o centro do Rio. Acho que isso é muito importante. Agora realmente está tendo esse problema todo de esse transtorno, Avenida Brasil, enfim. Mas quando for terminado, finalizado todo esse processo, nós entendemos que a mobilidade urbana ela realmente vai estar muito melhor, porque a ideia é, por exemplo, você de Campo Grande para o centro em 40 minutos. E isso já vai acontecer. Vai demorar um pouco, está tendo muito transtorno, realmente, as obras, mas já melhorou muito. Se a gente pegar aqui o BRT, a gente vai ver que já existiu essa diminuição de tempo, isso já comprovado através de estudos da prefeitura. No centro do Rio de Janeiro, foi criado aqueles trenzinhos que as pessoas chamam, que eles dão uma locomoção mais rápida para você andar ali por dentro. Está sendo colocado agora pelo prefeito essa questão do bairro do Porto, que está aumentando a quantidade de pessoas ali, os investimentos, a infraestrutura, está fazendo com que os prédios, né, a ideia é com que os prédios sejam mistos, não sejam escritórios e residência. E todas essas ações em conjunto, não é uma coisa só, veja, mas todas essas ações em conjunto, elas vão trazer um benefício para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que está sendo atuante, o nosso prefeito está sendo atuante realmente. Falta agora, é uma cidade que ficou 4 anos aí sem se fazer nada, a gente vê que teve um abandono, faltou recurso, e reconstruir isso tudo hoje não é tão fácil. Mas existe um avanço muito grande. Claro que a Zona Norte hoje, eu entendo que é a zona do Rio de Janeiro, juntamente com a Zona Oeste, mais precária, são as zonas que realmente precisam da atuação mais energética do poder público, e é onde a gente vai estar colocando ali os nossos esforços. Obviamente que a Zona Sul também necessita, 100%, necessita muito, e já está sendo atuante bastante no centro do Rio de Janeiro. Né? Eu acho que o Rio de Janeiro precisa muito de muita coisa, mas não só o Rio, o Brasil. A gente está falando do Rio de Janeiro,
e eu entendo que tem que melhorar mais essa questão do transporte. Para você ter uma ideia, os mototáxis, né, as motos hoje, elas não têm um local para parar dentro do centro do Rio de Janeiro. Às vezes o entregador ele vai fazer uma entrega e ele deixa a moto aonde? Ele fica com medo de deixar a moto em algum local que não é reservada para o fim, e aí, quando chegar, ter a sua moto rebocada. Ou seja, o entregador, as entregas com a Covid aumentaram muito. Essa questão de entrega, de pedida por telefone, né? Isso tudo aumentou muito dentro do Rio de Janeiro. E como é que o que a gente tem que entender é que essa mobilidade, ela tem que existir e ela tem que funcionar. Então, se você é um entregador, onde você deixa a sua moto para fazer uma entrega no centro do Rio de Janeiro? Não existe um local específico. Ele vai deixando em um tal lugar, em outro lugar. Então, a gente também vai trabalhar para modernizar isso, para regulamentar essas vagas. Eu acho que não só de moto, mas de carro também entrega. A gente entende que a cidade está crescendo, ela está se movimentando, ela não para e ela precisa de estar sempre sendo atualizada. A gente costuma viajar aí para os Estados Unidos, para a Europa, a gente vê como é feito lá e realmente tem muita coisa que a gente pode trazer para cá, para o Rio de Janeiro, para a gente tentar melhorar toda essa questão de trânsito, essa questão de mobilidade urbana. A gente entende que tem muita coisa a ser feita e que, com a nossa ajuda, a gente tem muito a contribuir para que tenha uma qualidade de vida melhor para a população do Rio de Janeiro. Estamos chegando aqui a 40 minutos, a gente tem que fazer a entrevista entre 40 e 1h20, né? Para não cansar muito o espectador. Até mesmo, às vezes, uma questão que é meio triste na Câmara, que é uma batalha ideológica, né? E você acaba não discute aborto, drogas, ideologia de gênero, são questões que não interferem, claro, na vida do dia a dia, mas não são questões municipais, são questões federais. Então, a própria essa questão da polarização política, como você enxerga isso na municipalidade, né? Dessa polarização hoje, que às vezes acaba caindo um pouco ali para os vereadores? Tiago, a polarização, ela existe, ela sempre vai existir e ela nunca vai acabar, na minha opinião. Mas eu tenho uma visão um pouco abrangente desse tema, porque nós não podemos deixar de dialogar com quem está no poder. E quem vai estar no poder? Quem o povo colocou. E o poder emana do povo. O povo é que vai escolher quem vai estar no poder. Então, por você ser direita ou esquerda, imagina, você vai prejudicar o povo se você não dialogar com quem está no poder, se você for de direita e quem está no poder for de esquerda, ou vice-versa. Você não pode nunca prejudicar o povo. O povo ele tem que ser sempre olhado com todo carinho, com todo amor. Então, a polarização, ela realmente existe. Mas a gente tem que entender que a democracia está acima disso. Para você ter uma ideia, nós fomos na convenção do PSD e tinham partidos de direita e de esquerda. E ok, o que a gente está buscando é o diálogo para que a gente consiga efetivamente trazer coisas boas para o povo, para nós mesmos, para cada um de nós, para cada uma das nossas famílias. A gente precisa entender que nem sempre essa questão da polarização vai ser bom para o povo. Então, a democracia tem que vencer. Eu acho que o importante, nesse caso, é a gente entender e dialogar com quem ganhar e tentar trazer o melhor para o nosso bairro, para o nosso município, no caso de Vereança, o município do Rio de Janeiro, é tentar trazer o que for de melhor e não ficar se atentando à direita ou à esquerda, ou isso é pauta de direita, isso é pauta de esquerda. Eu acho que as pautas que têm que ser debatidas são as pautas importantes para o desenvolvimento do município do Rio de Janeiro e para o povo, para que tragam benefícios
e para que a gente tenha um Rio de Janeiro melhor, onde a gente consiga produzir mais, onde a gente consiga gerar mais emprego, onde a gente consiga ter um desenvolvimento econômico, onde a gente consiga dar oportunidade para as pessoas realmente de trabalharem, porque as pessoas precisam ter oportunidade de trabalho. E é isso que a gente vai lutar muito. Como empresário e gerador de emprego, a gente sabe que a pessoa, sem o seu emprego, ela fica triste, ela fica cabisbaixa, ela entra em depressão. E as pessoas acham que depressão não é doença. Gente, depressão é uma doença. Depressão, ela faz mal. Depressão mata. E a gente tem que tirar essas pessoas da depressão, tem que tirar essas pessoas do escuro, do abismo, e dar uma oportunidade, dar vida para essas pessoas. Como? Dando qualidade de vida, dando oportunidade, pegar os nossos jovens, que hoje estão dentro de comunidade e estão sem saber o que fazer no primeiro emprego, dar oportunidade para esses jovens, de 14 a 18 anos. Eles saem da faculdade, eles não sabem o que fazer. Eles saem do segundo grau, eles não sabem o que fazer. Eu tiro por mim. Eu terminei o segundo grau e eu não sabia o que fazer. Então, eu consegui um emprego no aeroporto, foi aí que se iniciou a minha história com a Ilha do Governador, com 19 anos, e não tenho vergonha nenhuma, Quintino. Eu fui faxineiro de avião, eu limpava avião, eu trabalhava de madrugada porque eu precisava ganhar um salário mínimo, pelo menos líquido. Então, eu utilizava do adicional no curso que eu pudesse ganhar um pouquinho a mais. E isso não é vergonha. Eu trabalhei muito, eu me esforcei muito, e isso é um motivo de muito orgulho para mim e para a minha vida. E acho que da minha família também. Quero agradecer a você, Donato, pela entrevista. Lembrar que o Diário do Rio está fazendo uma série de entrevistas com todos, não, porque isso é impossível. São 52 candidatos por partido ou federação, que tornaria impossível, matematicamente, não tem horário, entrevistar todos os candidatos. Mas tentamos entrevistar um número razoável de mais de 3 partidos e correntes ideológicas. Isso para tentar ajudar na escolha, porque você pode não morar na ilha, mas você pode ter alguns amigos e falar, olha, está sem candidato, e você envia o Donato ou outros que a gente já tem entrevistado da região. É uma forma da gente tentar ajudar na democracia e eleger melhores vereadores para a próxima legislatura. E lembrando, para curtir, assinar, marcar e compartilhar o Diário do Rio, dar o sininho, para quem estiver escutando o podcast, para nos seguir. E, de novo, obrigado, Donato, pela entrevista. Ok, Quintino. Obrigado a você, obrigado aos seus telespectadores, obrigado aos ouvintes. Foi uma grande oportunidade poder expressar um pouquinho das minhas ideias, das minhas opiniões, da minha vida, né? Queria te agradecer imensamente aí por ter aberto esse canal. Te parabenizar também, porque você é um excelente profissional. A gente vê aí que seu nome está rolando entre os 3 primeiros ali, né? Jornalistas que têm confiabilidade, que têm realmente, passa credibilidade para a população na área política. Então, cara, meus parabéns pelo teu trabalho. Você realmente está despontando na tua área de jornalismo. E, cara, tudo de bom para você. Né? Obrigado aí, novamente, por tudo aí que você deu a oportunidade de a gente estar falando aqui, que não é fácil isso, as pessoas entenderem, saberem da nossa ideia, saberem do que a gente pensa. A gente precisa que as pessoas saibam dos nossos ideais. E isso é muito importante. Muito obrigado. Obrigado, Donato, e até a próxima. Até a próxima.